Gente, boa noite, muito boa noite a todos vocês. Hoje nós estamos na live 7 de 35 da série Os 35 Princípios. E nós estamos aqui fazendo algo extraordinário, que é implementar esses 35 princípios nas nossas vidas, para que a gente consiga mudar a nossa vida, mudar a nossa história, mudar os nossos resultados. Eu vou aqui estar compartilhando com os meus amigos aqui, com meus seguidores, essa live, para que a gente possa iniciar esse processo, essa live, viu, gente? Muito bom. E aí, eu fiz uma pergunta, gente. Olha, eu fiz uma pergunta aí para vocês na aula passada, que a gente encerrou a live passada com a seguinte pergunta. A pergunta era assim: por que algumas pessoas fazem? Por que algumas pessoas são orientadas à ação, a resolver os problemas, a fazer as coisas e as outras não? Por que isso acontece na vida das pessoas? E é isso que nós vamos responder na live de hoje. Gente, esse conteúdo é extraordinário. Eu, no seu lugar, pegaria aí um papel, uma caneta. Eu já fiz isso, já peguei papel, já peguei caneta, já estruturei isso, porque isso é extremamente importante da gente compreender e implementar na nossa vida. Por quê? Porque isso nos dá um direcionamento de ação nas nossas vidas. E aí eu pergunto para você, o que é que determina quando nós estamos diante de uma ideia, diante de uma situação, diante de uma escolha, do tipo de ação que nós vamos tomar ou não? Eu vou contar uma história aqui para você, para a gente entender, e essa história, assim, ela é relativa a esse momento que nós estamos passando hoje, que nós vivemos hoje. Então, tinha um homem e ele saiu para viajar. E quando ele saiu para viajar, esse homem, ele foi atacado por alguns bandidos, por algumas pessoas, e, e aí machucaram, bateram nele, roubaram as posses dele, enfim, e ele ficou lá caído. E aí passaram algumas pessoas pela vida desse homem que estava lá caído, ele gemendo, sussurrando, pedindo ajuda. E então, passou 2 sacerdotes, homens de Deus, pessoas com compaixão, pessoas boas verdadeiramente. Só que essas pessoas não ajudaram aquele homem. E por que será que eles não ajudaram? Foram embora no caminho deles. E, de repente, passou uma outra pessoa, era um samaritano. E esse samaritano, ele parou e ele olhou e ele ajudou aquele homem. Então, o que fez com que o samaritano ajudasse aquele homem e os sacerdotes não, que são homens de Deus e que verdadeiramente têm compaixão, pregam a palavra, auxiliam pessoas, são motivados para ajudar pessoas. Então, o que causa essa diferença? E aí, então, é essa a pergunta. E aí, 2 psicólogos muito famosos, lá da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, motivados por esse questionamento para descobrir essa resposta a perguntas desse tipo, por que algumas pessoas agem, são levadas à ação e outras não? E aí, eles se fizeram essa pergunta e eles queriam obter uma resposta. Então, eles decidiram ir numa instituição que prezasse muito pelos valores morais, que prezasse por empatia, que prezasse pelo processo de auxiliar pessoas, de ajudar pessoas, de se importar com o próximo, mas que cada uma dessas pessoas que fossem participar disso, que elas tinham isso dentro do coração delas, né, para que elas pudessem participar disso, para eles descobrirem por que algumas pessoas agem e por que outras pessoas não entram em ação. E aí, ele colocou toda essa intenção e aí ele induziu essas pessoas, então, através de uma proposta. Ele fez assim, então vocês que já estão nesse trabalho de auxílio de pessoas, de empatia, de ajudar o próximo, de auxiliar nessa questão das premissas básicas, vamos dizer, sei lá se pode ser chamado de sacerdotal, mas para ajudar as pessoas, com todo o entendimento, com
conhecimento. Então, eles pegaram, boa noite, Lu, tudo bom? Boa noite, Angelina, Andrea, que bom que vocês estão aqui na live, viu, gente? E aí, ele pegou e ele colocou assim para essas pessoas, falou assim, olha, eu gostaria que vocês, no final da tarde, fossem ali no outro bloco e que vocês dessem uma palavra de 10 minutos de apoio, de ensino, de estímulo, para que as pessoas, para que elas tenham compaixão, para que elas ajudem as outras pessoas, para que elas sejam empáticas, para que elas tenham amor, para ajudar as pessoas, para entrar em ação. E aí, eles, né, colocaram algumas atividades, eles fizeram, tiveram tempo para isso, só que daí aconteceu o seguinte, quando eles fizeram isso, eles pegaram e eles tiveram dois tipos de frases que eles falaram para essas pessoas antes dessas pessoas executarem a atividade que eles pediram, que era dar essa palavra de incentivo e essa palavra de apoio. A Lu escreveu aqui, ó, tudo bom, melhor agora te ouvindo, muito bom, Lu. E aí, assim, essas pessoas que estavam ali, que foram separadas em dois grupos, então eles iam sair da onde eles estavam, eles iam atravessar um espaço, um corredor, e eles iam para um outro bloco fazer esse estímulo, essa ajuda, auxiliar as pessoas, como se fosse uma mini palestra. Só que nesse caminho, nesse trecho, eles colocaram um ator, uma pessoa, que essa pessoa ela estaria pedindo por ajuda, estaria pedindo por auxílio. Aí, para um grupo de pessoas, eles falaram assim: olha, você vai ligeiro agora, falaram assim de forma até meio grossa, meio rude, falaram assim: ó, você vai meio ligeiro aí fazer esse negócio que você tem que fazer, essa atividade que eu te dei, porque você está atrasado. E os alunos já estão lá te esperando, as pessoas já estão lá te esperando, você tem que ir lá logo falar que você está atrasado. E para o outro grupo, eles falaram bem assim: ó, ainda falta meia hora para você ir lá falar sobre esse assunto. Então, mas você já pode ir andando de boa. Quando você chegar lá, você pode sentar, esperar, eles vão liberar a sala lá para vocês. E aí você espera alguém te chamar, tá bom? E aí eu pergunto para você, que aí eles ficaram observando essas pessoas, quais seriam as reações delas, quais seriam as atitudes e os comportamentos que elas iriam tomar frente àquele homem que estivesse pedindo ajuda ali naquele lugar, com eles tendo a missão de falar sobre o bem, de falar sobre compaixão, de falar sobre amor, de ajudar as pessoas, de servir as pessoas verdadeiramente de todo o coração. E aí eu pergunto para você, será que teve diferença por conta da frase que eles direcionaram para essas pessoas? Um dando um incentivo, falando, ó, vocês têm tempo e tal, e para o outro falando assim, ó, você vai logo que você está atrasado para você fazer o que você tem que fazer. Vocês acham que teve diferença? Responde aí no chat para mim se vocês acham que teve diferença ou não. Pois eu digo para vocês, claro que teve diferença, sim, e foi uma diferença gritante. Na verdade, essa frase, ela mudou radicalmente a atitude e o comportamento dessas pessoas. Por quê? Porque quando as pessoas, elas não estavam com pressa de ir, quando elas tinham mais tempo, praticamente 70% das pessoas que estavam falando compaixão, que estavam falando de amor, que estavam falando em ajudar, em servir, elas pararam, elas conversaram, elas ajudaram, elas oraram, elas apoiaram essas pessoas. Só que quando foi daquelas pessoas que já estavam atrasadas, que precisavam chegar lá correndo, 10% só parou para ajudar a pessoa que necessitava verdadeiramente de ajuda. E qual que é a lição que a gente tira com isso? Gente, tratando-se de pessoas, a lição que a gente tira com isso é o seguinte, que não basta nós estarmos movidos, não é a nossa causa de ajudar, não é a nossa causa de servir, não é a nossa causa de amar, não é a nossa causa
primordial, a causa original, é que vai coordenar as nossas atitudes, que vai coordenar os nossos comportamentos. Mas, na verdade, quando a gente está lidando com pessoas, é a causa final. Ou seja, eu saí daqui para me fazer alguma coisa ali na frente e eu tinha um objetivo, eu tinha um alvo. Então, como eu estava apressado, a causa final, que era eu cumprir o que eu tinha que cumprir, mas com pressa, me impediu de, com atitude e comportamento, eu verdadeiramente agir com empatia e com compaixão. Mas a causa final, quando ela não é apressada, mas quando você tem mais tempo, a sua causa final, ela te dá muito mais oportunidade de você enxergar e você ver o seu alvo final e você verdadeiramente agir com com essa empatia, com essa compaixão. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui? Que a ação prática, que a sua ação diária, ela não é necessariamente o que nós sabemos, ou que está relacionado com a nossa inteligência, ou com as coisas que a gente está estudando, ou com características que a gente tem de nós mesmos. Mas sabe o que é? O que determina as nossas escolhas ao longo do nosso processo de vida é a emergência que é estabelecida como uma causa final do nosso processo. O que isso sugere? Que quando se trata de pessoas, o alvo final, o nosso objetivo final é que vai determinar a escolha, é que vai determinar a ação e o comportamento que a gente vai ter nas nossas vidas. Então, na verdade, o que define a nossa atitude presente, o que defende as pessoas, o que influencia o seu presente de você entrar em ação, as atitudes e os comportamentos que você vai ter que tomar, é aquilo que nós estabelecemos no futuro. É aquilo que nós estabelecemos como alvo. É que vão determinar as suas ações. E isso nos traz para um ponto muito crucial na nossa vida. Por quê? Porque o primeiro passo para a gente alcançar aquilo que nós queremos é porque nós acreditamos que a essa altura, é claro, já está óbvio, já está explicado, que nós precisamos definir claramente o que nós queremos, como alvo, como objetivo, como sonhos, como meta, como propósito, como missão de vida. Isso é extremamente importante. Só que, gente, quantas pessoas hoje param? Mais de 90% das pessoas, elas não têm esse objetivo definido. Elas não têm claramente definido o que elas querem. Elas olham para a vida de forma superficial e elas chegam a uma conclusão precipitada, mal infundada, sem fundamento, que a vida delas acontece, a vida que elas têm vivido acontece por causa de fatores aleatórios, de coisas externas que acontecem com elas e que vão determinar a vida que ela tem vivido, o resultado que ela tem vivido. E aí você consegue ver como são essas consequências, o que esse tipo de percepção tem na nossa vida? É dessa percepção que surge a dificuldade, então, de mudar os nossos resultados. E por quê? Qual que é a razão disso? A Lu comentou aqui, ó. Eita, desse jeito tem que ter objetividade, tem que ter meta. Exatamente, Lu. Exatamente, a gente tem que estabelecer um objetivo, porque o objetivo que você estabelece ali na frente é que vai determinar a sua ação de agora. Nós temos que saber para onde nós queremos ir, nós temos que saber para onde nós queremos chegar. É exatamente isso. E aí eu pergunto, qual é a razão disso? De a gente ter essa percepção, né, que eu estava dizendo aqui, ó, é dessa percepção que surge a dificuldade de mudar os resultados. Qual a percepção? A percepção é de que as coisas acontecem de forma aleatória. As pessoas têm essa percepção na vida delas. Aí eu pergunto, qual que é a razão disso? A resposta é simples. Essa percepção
de que as coisas acontecem na nossa vida aleatoriamente, elas nos fazem acreditar que existe uma causa externa. Todos os fatores, eles são alheios, e as nossas capacidades pessoais e as nossas habilidades, ela nos faz agir sim. Só que nós não estamos dependendo das nossas capacidades, mas nós estamos dependendo, elas nos faz acreditar que nós estamos dependendo dos fatores externos. E isso não é verdade. A causa final que define os resultados que nós temos na nossa vida são as escolhas que nós fazemos, o alvo que nós estabelecemos e as prioridades que nós definimos como ação para nós entrarmos em ação e chegarmos ao resultado que nós queremos. Olha aqui, gente, pessoas que alcançam grandes resultados, eles costumam ter atitudes específicas, conhecidas como senso de urgência. Mas senso de urgência, o que é senso de urgência? É assim, ó. O senso de urgência, ele deve ser compreendido dentro de 3 tipos de comportamento. Então, as pessoas, elas têm 3 tipos de comportamento na vida. Um deles é o senso de urgência, o outro é a complacência e o outro é o senso de falta de urgência. Isso é interessante, gente. Presta atenção nisso, que isso vai girar uma chave na sua cabeça, vai girar uma chave, vai mudar o jeito com que você olha as coisas. Um indivíduo, ele está imerso dentro de um senso verdadeiro mesmo de urgência. Quando ele está envolvido nisso, é porque ele já estabeleceu, ele sabe onde ele está, ele já estabeleceu um alvo para a vida dele, e ele realmente tem um desejo de conquistar aquilo, um desejo verdadeiro de conquistar o que ele quer, ele sabe o que ele quer. E ele sempre faz instintivamente, ele sempre dá o melhor dele para ele desenvolver um modo de pensar de tal forma que ele vai gerar uma produtividade que ele vai chegar lá. Por quê? Porque a mente dele está direcionada. Vocês lembram nas nossas lives anteriores ali que a gente falou sobre a gente ter o hiperfoco, que é a gente usar a nossa energia, o nosso capital financeiro e intelectual, a gente utilizar o nosso tempo para direcionar no que a gente quer e priorizar isso e utilizar as nossas influências para a gente conquistar isso. Então, quando nós sabemos o que nós queremos, a gente faz isso. E instintivamente a gente cria um sentimento que nos leva a uma produtividade, que nos leva a uma motivação, que nos leva a um sentimento que é gerado. E esse sentimento ele é tão forte, que ele gera esse senso de urgência e ele faz com que a gente consiga priorizar o que é mais importante na nossa vida. Quando nós não temos alvo nenhum em mente, quando a gente está levando a vida aleatoriamente, nós geralmente a gente vive um estado de complacência. O que é um estado de complacência? Nós nos sentimos com preguiça, a gente fica meio na inércia, a gente fala assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, andamos distraídos, não percebemos as oportunidades, ficamos muitas vezes na zona de conforto, acabamos dando desculpa. E aí, o que acontece? Nós não estamos atentos a essas oportunidades, nós não vemos. A Lu comentou aqui, ó, a tua live ontem me abriu essa visão, trouxe uma claridade para minha mente, trouxe uma claridade para minha vida. É isso. A gente tem que ter um objetivo em mente, uma visão clara de onde a gente quer chegar, do que a gente quer ter. Por quê? Porque quando a gente sabe onde você quer chegar e você começa a ter percepção da sua vida, de como você está vivendo agora, existe um caminho a ser traçado. E esse caminho é que vai gerar a estratégia com a mentalidade, com a inteligência prática, que a gente viu que utiliza aquelas 4 mentalidades. Gente, tem uma série de lives com princípios que estão ficando aí para trás. Não deixe de assistir. Por quê? Porque um princípio desse, ele leva ao outro, e sinergicamente, eles somados, eles são muito, muito, muito maiores.
eles se multiplicam, eles se tornam exponenciais na sua vida, te leva para um novo nível. E aí, o terceiro ponto que a gente viu, então a gente viu o quê? Que a gente tem que ter um senso de urgência. E o senso de urgência, ele é conquistado quando você tem um alvo ali na frente. Então você sabe o que priorizar e onde você chegar para você conquistar o que você quer. O Marcelo colocou aqui, ó, ter clareza da vida, do que nós queremos viver. É isso, Marcelo, é isso mesmo. Quando nós não temos clareza da vida, o que acontece? Nós entramos nesse estado de complacência. O que é o estado de complacência? Eu acabei de falar, a gente fica meio na inércia, não percebe as oportunidades, a gente sente uma certa preguiça, às vezes não sabe direito o que fazer, às vezes fica maratonando alguma série, fica fazendo coisas que gastam muitas vezes tempo, mas não são prioridades na nossa vida. Mas o pior de tudo, você sabe o que é? É o terceiro caso, que é o falso senso de urgência. O que é um falso senso de urgência? O falso senso de urgência, ele ocorre quando nós estamos constantemente em movimento, só que nós temos baixíssima produtividade. Por quê? A gente faz, só que nós não estamos priorizando as coisas nas nossas vidas porque nós não temos clareza lá da frente. Então, a gente faz muito, trabalha muito, só que a produtividade é muito baixa mesmo. E a gente fica andando em círculo e praticamente não sai do lugar, praticamente não avança. Então, é uma pessoa que vive ocupada o tempo todo, que corre de um lado para o outro, mas que, na realidade, não produz nada. Você conhece alguma pessoa assim? Eu tenho certeza. Talvez você tenha até passado na sua vida por algum momento parecido com isso. Olha aqui, o Marcelo colocou, isso nos faz ter atitudes diferentes hoje, verdade, nos faz ter atitudes diferentes. Então, qual é o principal diferencial de uma pessoa que tem verdadeiramente um alvo definido? Ela tem um verdadeiro senso de urgência. Por quê? Porque ela sabe da capacidade, das habilidades, ela sabe o que ela quer, ela sabe o que priorizar, o que realmente é importante para ela, e ela foca dentro do hiperfoco dela com a energia, com o tempo, com o capital financeiro e intelectual e com o network dela. Então, ela coloca hiperfoco nisso e ela coloca a atenção imediata dela nisso e ela desenvolve toda essa mentalidade que é a inteligência prática para ela conquistar o que ela verdadeiramente quer. E o que isso faz? Isso transforma as suas tarefas diárias, faz com que você suba degrau por degrau e vai subindo degrau por degrau e você conquiste verdadeiramente o que você quer. Então, é esse tipo de mentalidade, que é a inteligência prática, é que distingue as pessoas que conquistam uma vida feliz, que conquistam uma vida bem-sucedida, que têm bons relacionamentos, que se sente feliz profissionalmente das demais pessoas. As outras pessoas que vivem na complacência ou no falso senso de urgência, elas vivem envoltas aos problemas do dia a dia, sem nunca conseguir sair do lugar, elas ficam amarradas. Então, essa mentalidade da inteligência prática que envolve a mentalidade de cenário, a mentalidade estratégica, a mentalidade filosófica, todas elas levam a mentalidade de ação e isso compõe a inteligência prática. Isso está numa live logo ali atrás, gente. Se vocês quiserem voltar e assistir, vocês vão pegar todo o foco. E tem também uma live só de hiperfoco que ficou ali para trás. Não percam a oportunidade de avançar com esses princípios poderosos. Só que, gente, qual é o gancho aqui dessa live de hoje para a nossa live de amanhã? É que assim, ó, nós sabemos hoje onde nós estamos. E nós sabemos que para a gente chegar onde a gente quer, a gente precisa de ter um alvo estabelecido, um propósito, uma missão. E a gente sabe que a gente tem que traçar essa estratégia com um senso de urgência que nos ensina a priorizar o que nós verdadeiramente temos que fazer para nós conquistar o que nós verdadeiramente queremos.
E isso é estabelecido nas nossas vidas, essa mentalidade, ela é definida, né, com essa inteligência prática, com esse senso de urgência atrelado aos nossos pontos fortes, às nossas capacidades, às nossas habilidades que vão nos levar aonde a gente verdadeiramente quer. Então, para a live de amanhã, chegou a hora da gente fazer o quê, gente? Da gente conseguir definir o nosso propósito primário de vida, da gente conseguir definir a nossa missão, definir qual é a nossa causa final, qual é o nosso alvo, e vocês vão entender como fazer isso. Gente, a live de amanhã é imperdível. E você vai entender esse processo e você vai falar assim: uau, como eu não pude ver isso antes? Quando eu entendi isso, isso me levou a um novo nível de entendimento sobre qual era a minha missão e qual era a transformação que eu levava na vida das pessoas para que elas pudessem verdadeiramente viver algo abundante, algo de sucesso e novo na vida delas. Então, gente, até amanhã a gente se fala e a live de amanhã, então, ela é imperdível, que é uma live sobre como nós definirmos o nosso propósito primário. Gente, lembrando que a gente tem dois propósitos, né? O primário e o secundário. O primário, ele é um propósito interior. E o secundário, ele é um propósito exterior, tá? Então é importante a gente saber dessa diferença. Vou comentar isso amanhã também, tá? Então, gente, um forte abraço aí para vocês. Fiquem com Deus e eu declaro na vida de vocês que vocês consigam perceber em vocês onde vocês estão e aonde vocês querem chegar para estabelecer as prioridades, os sensos de urgência, para vocês utilizarem toda a capacidade, toda a habilidade. Eu declaro que você perceba suas capacidades, suas habilidades, e eu declaro na sua vida que você consiga ver os seus pontos fortes para você melhorá-los, para você investir neles, porque é eles que vão levar aonde você quer chegar. Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau, gente!